Sejam muito bem-vindos à aula da Liga Empresarial. Olha o Andrezão malhando. Cadê o frango do Rafael? Vai ficar gravado isso. Andrezão, olha lá, intimando o Rafa para o treino. Sejam muito bem-vindos a essa aula maravilhosa aqui da Liga Empresarial, tá? A gente não vai esperar o povo, vamos embora, vamos acelerar, o povo tem que aprender a ter disciplina. Muita gente reclama que o cliente atrasa. Mas e aí, como é que está a sua gestão de tempo? Então, vamos embora. Mestre Daniel Albino, o homem das vendas, a rocha, que o povo é todo seu e eu estou de sua secretária hoje. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que tá a energia aí nessa segunda-feira aí, 9 horas da noite, todo mundo aqui nesse bate-papo legal aqui. Obrigado pelo espaço, professor, obrigado. Pessoal, possivelmente vai ter hora que eu vou ter que parar, porque eu tô com meu filho aqui. Então ele vem, ele fala comigo, ele tem 2 aninhos só. Então eu tenho que dar uma. Minha esposa está na faculdade, eu tô com ele aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, eu me chamo Daniel, né? Eu tô com o professor aí já tem poucos meses, né, professor, que a gente tá caminhando junto aí. Eu sou focado na área de vendas, né? Vendas comercial aqui na área de prospecção, de fechamento, né? De processos voltados para a área de vendas. E estou nessa área já há uns 15 anos, quase 15 anos. Vai fazer agora esse ano, faz 15 anos. Minha vida inteira foi só vendas, só vendas, só vendas, só vendas. Já mexi com pão de mel, já mexi com pamonha, plano de academia, carro, que mais? Plano de internet, tudo que vocês imaginar aí, roupa feminina, lingerie feminina. Então, a minha vida inteira foi mergulhado nesse universo de vendas. E hoje, na minha agência, eu faço a parte comercial de captação, de fechamento, de atendimento, juntamente com os clientes. Professor, eu posso compartilhar minha tela aqui? Pode fazer tudo, você está como administrador, meu bem. Top, então. Vou jogar a apresentação aqui. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela aí? Eu não consigo ver vocês agora, mas falam. Tô vendo. Manda aí para mim. Daniel, estamos vendo, mas se você quiser colocar para você ver a gente, do lado Como é que disso faz isso? Eu aí, não... em Ah, mais opções. Isso. E aonde é aqui? era para ter opção para você de abrir Picture in Pictures. Eu acho que não é isso que eu apertei, não, né? Não, é porque é no Google Meet, do lado da mãozinha do Google Meet. Volta para o Google Meet. Peraí. Aqui? Cadê aqui? Aqui. Do lado do Google Picture Meet. in Picture? Achei, acho Isso, que eu achei. isso, clica nele aí. Cliquei. Aí agora você vai ter uma telinha pequena com a gente aparecendo. Ah, legal. Então Achou agora eu aí? consegui, achei. Beleza. Aí você pode apresentar normal que você ainda consegue ver a gente. Ih, mas não tô vendo, não. Sumiu de novo. Pressiona o Alt e o ESC para ver se o Google Meet vai liberar a apresentação. Mas de qualquer forma, eu vou estar aqui também avisando. Não, tem problema não, tem problema não. Eu faço o seguinte, eu deixo um pouquinho menor aqui, ó. Peraí. Deixa aqui um pouquinho menor. Não, ruim que não fica legal, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. Mas pode apresentar. Qualquer dúvida que eles tiver, eu paro aqui e vou te falando. O jeito que você achar Tá. melhor. Eu acho que agora vai dar certo. Apareceu para vocês legal aí agora? Tem que clicar lá, entrar no modo tela cheia, que ainda não está aparecendo para a gente, não. Tá não, né? Mas, peraí. Agora foi, né? Ficou legal agora. Foi, pode ir. Beleza. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho essa frase, essa máxima na minha vida, né? Que é vender não é dom, é processo e muito treino. E as pessoas geralmente falam muito, né? Ah, eu não tenho dom de vendas, eu não sei como é que faz isso, eu não tenho habilidade com pessoas. Mas vender simplesmente é você seguir um processo muito bem seguido, né? E trabalhar em cima dele e sempre melhorar esse processo. Por exemplo, eu estou numa fase agora de montar
meu processo de prospecção ativa aqui da empresa. Então, eu estou testando várias abordagens, estou testando vários processos para validar esses processos com os clientes que eu estou captando. Então, por exemplo, eu tenho um processo somente para advogado, eu tenho um processo somente para delivery, eu tenho um processo somente para clínica de estética, eu tenho um processo somente para advogados, já falei, né? Advogados, contadores, deliveries. Então, vender é você validar um processo de atendimento com os seus clientes e seguir esse processo e replicar com os seus funcionários. E o legal desses processos é que eles sempre devem ser revisados e alterados. Então, essa é uma máxima que eu acredito e que eu tenho seguido e que tem dado muito certo. Uma frase muito boa, né, que é o princípio da consistência, né, um princípio que esse Robert Cialdini ele preza muito, que você tem que ser consistente naquilo que você está fazendo, mesmo que você não veja o resultado esperado naquele momento, mas é necessário essa consistência. Quando a gente faz prospecção ativa, é muitos nãos que a gente recebe, muitos nãos. Eu trabalhei na GVT durante muito tempo e eu fazia cerca de 150, 200 ligações por dia, né? Trabalhei lá mais de um ano, e você se acostuma com o não, né? Você tem uma meta, você tem um objetivo e você acostuma com aquilo, né? Eu tava participando de um treinamento e o mentor falou assim, o ruim não é tomar não, o ruim é você ficar sem dinheiro. Então, assim, é importante quando a gente tem uma meta clara de onde a gente quer chegar, não importa as dificuldades, não importa os obstáculos que virão. A gente precisa manter esse foco e continuar persistente nele. Vamos lá, eu quero falar aqui agora sobre alguns conceitos, tá? Que são conceitos que eu acredito que dá muito certo se seguidos corretamente. É sobre o fechamento. Existe uma diferença muito grande de fechamentos de produtos de baixos serviços, né? Baixo serviço, produtos ou serviços de baixo preço e produtos ou serviços de alto valor, de alto preço. Existe uma diferença muito grande de fechamento para esses dois tipos de produtos. O produto e serviços de baixo valor é mais fácil de fechar, né? E você não tem tantos processos. É o sim ou não, quero ou não quero. Ah, você comprar o tênis, não quero. Comprar roupa, não quero, quero. Então, os produtos ou serviços de baixo preço, eles têm um processo muito mais enxuto de fechamento e muito mais simples. Tá? Agora, os produtos ou serviços de alto preço, eles têm um procedimento, um processo um pouco mais elaborado, né? Por exemplo, pra você ter ideia, os fechamentos aqui na minha empresa, eles são após a terceira reunião, ou seja, de um mês, 45 dias, para fechar um cliente aqui na minha agência. Só um minutinho. Oi, filho. Vem cá, fica para arrumar. Vem cá, fica para arrumar. Desculpa, pessoal. Tem problema não, moço. Aqui todo mundo é empresário e é pai. Pode ficar Vem tranquilo. cá, dá aqui para mim. Deixa eu arrumar para você. Eu gosto é assim, ó, empresário vida real, empresário raiz, ó. Toma, toma. Vai lá. Toma. Toma. Então, e os processos eles são bem simples no produto ou serviço de baixo preço e um pouquinho mais complexo em produtos ou serviços de alto valor, de alto preço. Né, como estava falando, aqui na minha agência, para fechar um cliente, a gente vai entre 30 a 45 dias, porque existe um processo que a gente segue entre a abordagem, a primeira reunião e a reunião de fechamento. Aqui, ó, na venda simples, existem apenas dois resultados. Quando você tem sucesso, o cliente aceitou e fechou e pagou, pronto. O fracasso é recusa, não tem para onde correr. Em vendas maiores, existem 4 resultados possíveis, né? Quando tem o sucesso, é quando o cliente aceita e eu consigo avançar naquela negociação. Por exemplo, eu ligo para um cliente, eu liguei semana passada para uma advogada, mandei mensagem, liguei, falei com ela aceitou a minha ligação e ela aceitou avançar para uma reunião diagnóstico, ou seja, tive sucesso, né? E aí eu vou criando pequenos compromissos com esses clientes até ir para o fechamento, que é onde a gente espera, né? Que é o cenário ideal, que é o fechamento. E existem também dois resultados ruins que me levam ao fracasso, que é quando o cliente fica enrolando. Ah, eu vou pensar, eu não sei, e aí ele vai me enrolando, até recusar até mesmo esse primeiro contato, né? Porque quando a gente faz um trabalho, como eu estou fazendo aqui de prospecção ativa,
a gente entra em contato, a gente busca o quê? Vender uma reunião de diagnóstico. Esse é o avanço de sucesso. Então, quando eu consigo, esse cliente entende o meu produto, entende o que eu estou vendendo, eu avanço para uma reunião de diagnóstico e consigo. Na maioria das vezes a gente consegue fechar. É muito difícil quando a gente não consegue fechar, quando o cliente talvez não está num nível de consciência ideal para o nosso produto. Mas na maioria das vezes, com a apresentação que a gente faz, com o processo que a gente faz, é muito difícil ele não fechar. E aqui, o que a gente precisa entender numa conversa de vendas? Não sei o que vocês fazem aí, quais são o produto ou serviço de vocês, mas é imprescindível que quando você for para uma reunião de vendas, apresentar o seu produto, o seu serviço, você precisa ter claro quais são os seus compromissos, estabelecer os seus objetivos nessa reunião. Quais são os seus objetivos para essa reunião? Para vocês entenderem, na minha primeira reunião com o cliente, o meu primeiro objetivo é entender se ele já faz anúncios, como é a estrutura de vendas desse cliente, se ele possui time comercial, né? Quanto que ele gasta em anúncios, quais são as formas de captação de clientes que ele tem hoje. Os meus objetivos estão claros nas minhas reuniões. Cada reunião eu tenho objetivos. E esses objetivos precisam ser cumpridos. Para quê? Para que eu consiga o máximo de informações possíveis para que eu venha conseguir o fechamento. Então é muito engraçado, por exemplo, teve um rapaz que me abordou para me vender, acho que foi plano de, plano de vida aí, quando você morre, você resgata um De dinheiro vida. aí. Seguro de vida. Isso aí. Seguro de vida. Só que o cara tava tão esperto para vender para mim que ele me fez um monte de perguntas assim, nada a ver, e ele não percebeu as dicas que eu tava dando para ele, quais são os meus objetivos a médio e longo prazo. Ele me montou um plano totalmente errado com as minhas expectativas, porque ele não foi claro com seus objetivos na reunião comigo. Então, quando a gente não tem isso muito claro, né, por exemplo, eu tenho objetivos diferentes para cada nicho que eu atendo. Por exemplo, o nicho de advogados, meus objetivos são diferentes em relação ao nicho de estética. Então, quando a gente vai construindo isso e montando isso de maneira clara, fica mais fácil para a gente atender aquele cliente e atender as expectativas daquele cliente. Então, sempre que você for, Daniel, mas eu tenho vários. Uma aguinha aqui, rapidinho. Mas, Daniel, mas meu público é diferente, mas dá para fazer. Dá para fazer, porque eu atendo várias empresas diferentes e eu consigo estabelecer os meus objetivos para cada tipo de cliente que eu atendo. Então, você precisa primeiro entender o seu nicho, entender o cliente ideal, entender o seu público, entender o que ele espera, o que ele quer. E a partir disso, você estabelece os seus objetivos. Objetivos esses que serão essenciais para o fechamento da sua venda. Estou indo rápido demais, está me entendendo? Posso continuar? Não estou vendo vocês aí, professor? Pode continuar, tá tranquilo. Pode sim. No final a gente tira as dúvidas de quem estiver anotando. Aqui nós vamos definir algumas perguntas para que a gente tenha sucesso no nosso fechamento, tá? Pessoal, tudo que eu estou falando para vocês é o que eu faço na minha empresa, tá? Não estou falando nada aqui do que eu não faço, que eu não executo, que eu não entrego. Vai ficando de maneira mais natural, porque isso já está muito bem impregnado na minha apresentação, né? Quais são as perguntas de situação? As perguntas de situação são perguntas iniciais, as perguntas que eu faço, por exemplo, na ligação com o cliente que não me conhece ainda, no primeiro contato do cliente que chega através da internet, né? Chega através dos anúncios. Eu pergunto, por exemplo, quantas pessoas ele emprega, né? Há quanto tempo existe o negócio dele, qual que é a estratégia de vendas que ele adota. As perguntas de situação, para que você entenda, é para que eu consiga entender a situação atual daquele cliente. Não vou falar de problema aqui, tá? Só quero entender a situação dele. Tem empresa de marketing? Não tem. Você faz anúncio? Não faz. Você já tem gestão de redes sociais? Não tenho. Então, são perguntas para que eu entenda o cenário atual daquele cliente, tá? E aí, você precisa lá atrás, como eu falei, nos objetivos, você define quais são as perguntas que você vai fazer em cada momento para esse cliente. Então, beleza. Fiz as perguntas de situação, entendi mais ou menos que ele não anuncia, o time de vendas dele não tá legal, ele já falou lá que o time de vendas não tá
não está atingindo as metas. Aí eu vou para um segundo modelo de pergunta, tá? Que são as perguntas de problema. Aqui eu quero atacar os problemas, as dificuldades e as insatisfações. O que eu pergunto, né? Você está satisfeito com seus resultados? Você acredita que há problemas de comunicação com a sua equipe? Quais as maiores dificuldades você encontra com o seu time? Você possui metas claras? Você consegue entender, entregar? Você consegue entregar o que você vende? Aqui eu já entendi a situação atual desse cliente e agora eu vou para o segundo bloco de perguntas, que são as perguntas para entender o problema desse cliente. Quer falar, professor? Oi, professor? Tá tranquilo, foi eu não, é o André que desbloqueou o microfone aqui sem querer. Ah, Pode ir. tá. Então, eu vou para o segundo momento, que são as perguntas do problema. Aqui eu quero saber qual que é o problema de fato desse cliente, né? Se ele está satisfeito com os resultados dele, se ele não está satisfeito, o que ele precisa, o que ele não precisa. E aqui eu vou começar a entender algumas necessidades implícitas. O que é isso? Aquilo que o meu cliente precisa, mas não consegue se expressar de fato, que é o próximo slide. Aqui, para que vocês entendam, são as perguntas de implicação. O que são as perguntas de implicação? Nas perguntas de implicação, eu realço o problema desse cliente. Eu dou mais ênfase para o problema dele. No problema, eu não falo tanto, tá? Porque senão eu vou ficar meio que querendo falar muito dos problemas. Não. Nos problemas, ele me fala os problemas, eu entendo os problemas dele, e nas perguntas de implicação, eu faço ele entender que esse problema é maior do que parece. Estão entendendo? Eu faço ele entender que esse problema talvez não seja tão simples como parece. Então, aqui, ó, no inconsciente dele, todos os clientes que eu abordo, ele fala assim: ah, Daniel, não, tá tranquilo, tá legal, eu tô conseguindo aqui. Aí eu pergunto: tá, mas qual que é a sua taxa de conversão das vendas? Aí ele fala: ah, eu não sei. Você sabe qual que é a taxa de conversão ideal para o seu modelo de negócio? Então, aí eu começo a fazer com que ele perceba que ele tem um problema. Aí ele Daniel, eu não tenho, então acho que eu estou com um problema. Então ele começa a trazer a necessidade implícita dele. Começa a jogar para fora nessas necessidades, esses problemas, essas satisfações que não estão claras de maneira imediata. Oi, filho. Vem cá, deixa eu colocar para você, me dá aqui. Toda hora você sai disso, cara. Toma, toma. Você quer ver os animais? Tá, vou colocar. Pronto, coloquei os animais. Hã? Escolhe qual que você quer, toma. Então escolhe. Toma. Então, todo cliente, quando a gente aborda ele, não sei quem mexe com serviço aqui no grupo, ele sempre está satisfeito com o que ele tem. Não estou satisfeito, não, tá tranquilo, tá tudo bem, não é isso, pessoal? Quem aqui também tem um produto ou serviço que quando oferece para o cliente, ele fala, não, estou satisfeito, para mim está tudo tranquilo, tudo certo, mas quando você vai fazendo perguntas estratégicas e para você entender se de fato esse cliente está satisfeito, você começa a trazer para fora coisas que estão de maneira inconsciente dentro dele e ele começa a externar isso. Não, Daniel, é verdade. Eu acho que eu não estou muito satisfeito com o meu time comercial, não. Eu acho que eles não estão me entregando como deveria. Por que ele falou isso? Porque eu despertei lá atrás nele uma pergunta que fez ele refletir sobre realmente como está o cenário atual dele. Tá, mas como é que foi o seu fechamento no mês passado? Você consegue ter uma base de dados para você trabalhar esses clientes no mês subsequente? Porque o que acontece? Eu já atendi muitos clientes que todo mês eles querem simplesmente 50 a 100 leads novos. Ah, não, se não chegar, não está tendo resultado, mas e aqueles 100 que chegou mês passado? E os 100 que chegaram mês retrasado? E os 300, 500 que já chegou esse ano e você não fechou? Então, às vezes, a gente quer que os leads chegam 100% prontos para fechar, para comprar. E não é assim que funciona. Esse não é o cenário ideal, não é o cenário que a maioria dos empresários tem, que às vezes o lead chega,
ele quer, ele tem dúvidas, ele pergunta, aí o lead não está preparado para comprar esse mês, beleza, mês que vem eu já quero outro, ou amanhã eu já quero mais 10, mais 20, mais 30. A gente não trabalha esses contatos como deveriam. Por isso que quando você monta um processo de perguntas, um processo de venda, onde você vai qualificando esse cliente até o fechamento, a conversão é muito maior. Eu tinha um cliente voltado para cursos, que a gente fez pequenas adaptações com o time comercial, nos anúncios, com o mesmo investimento que ele fazia. Nós saímos de uma conversão de 19% para 29% de conversão, com o mesmo investimento, com o mesmo time. Por quê? Ajustes. Fizemos ali ajustes no time comercial, ajustes nos anúncios, trabalhamos o funil de ponta a ponta e esse cliente viu o resultado. Porque é assim que funciona. A gente precisa qualificar esses leads, trabalhar eles, fazer perguntas, despertar nele esse interesse que talvez nem ele saiba que ele tem, que ele precisa. Ok? O cenário ideal é o quê? A gente faz as perguntas de implicação, reforça o problema, ele vai sair aqui, nossa, não tenho problemas. No final da reunião, ele vai estar falando o quê? Preciso mudar imediatamente. É isso que um bom vendedor faz. Ele consegue mostrar para esse cliente que o cenário ideal para ele é o cenário que você tem para oferecer, que você tem para entregar. Perguntas de problema, eu pergunto para entender os problemas. Perguntas de implicação, eu reforço aqueles problemas e trago à luz para esse cliente necessidades implícitas que talvez ele não me falaria de outra forma, e ele começa a externar isso. É realmente, eu acho que eu estou gastando muito e o retorno está muito baixo. Olhando por esse ponto aqui, Daniel, eu não via que eu estava com problemas no meu time comercial. Olhando por esse ponto aqui, eu não tenho dados. Olhando por esse ponto, eu não tenho uma estrutura de CRM para poder trabalhar o remarketing com esses clientes. Então, a pergunta de implicação, eu faço elas para que o cliente consiga enxergar aquilo que ele não enxerga. E aqui eu trouxe na prática, né? Eu pergunto para o cliente, como você vê a sua operação de vendas? Ele fala, estou satisfeito, só preciso alinhar a um atendimento mais humanizado. Aí eu pergunto, então o seu time sempre bate as metas estabelecidas? Você viu que eu não falei sobre atendimento humanizado. Já trouxe outra situação. Então o seu time sempre, se ele está satisfeito, o time sempre bate as metas. Ele, nos últimos 2 meses, não. Estamos tendo problemas com leads desqualificados. Aí eu falo, você acredita que seus anúncios fossem mais estratégicos? Aqui é uma pergunta de implicação. Você acredita que seus anúncios fossem mais estratégicos? Você teria resultado? Deixa o cliente falar. Sim, não sinto que a empresa que me atende está dando a atenção devida. No início da conversa ele estava satisfeito. Agora ele já falou para mim que ele não está tendo a atenção que ele merecia, que ele gostaria de ter. Aí eu vou e reforço. Em virtude dessa falta de comunicação e do atendimento não estar de acordo, quanto em vendas você está deixando de converter? Aí o cliente me fala, para te falar a verdade, não sei. Tenho medo de descobrir a quantidade de percas. Então, ou seja, ele estava satisfeito, no final ele já fala que ele não sabe nem quanto que ele está perdendo. Isso aqui é uma conversa real, é uma conversa que eu tive com alguns de meus clientes, e isso funciona, é batata, porque você não é tão agressivo e invasivo nas perguntas, mas você consegue trazer para esse cara, para que ele reflita, então realmente eu não estou como deveria estar. Então aí quando você começa a despertar nesse cliente essa sensação, tirar ele da zona de conforto dele, porque venda é isso, pessoal. Venda é você tirar esse cliente da zona de conforto, é você incomodar ele mesmo, é você trazer para a mente dele esse desconforto. Caramba, então realmente o que eu estou tendo aqui não está sendo legal, não está sendo como deveria ser. Esse é o papel de um bom vendedor, é trazer essa luz para o cliente, trazer essa confusão que aí você, como um bom vendedor, traz a solução para ele e entrega o produto que você vende. Pergunta de necessidade. O que é isso aqui? Eu foco na solução. Eu faço perguntas positivas para que esse cliente confirme e declare que o que eu estou oferecendo é o que ele precisa. Aqui nessa pergunta de solução, o que eu faço? Aqui, ó.
Você acredita que uma estratégia de anúncios alinhada a uma equipe bem treinada pode aumentar a sua conversão? Aí eu faço ele reafirmar a minha afirmação. Sim, isso é tudo que eu preciso. Quais os benefícios você vê em uma equipe bem treinada? Ele vai falar. Ela vai estar apta para fechar mais clientes, eu vou conseguir ter mais recompra desses clientes, eu vou conseguir fazer um sucesso do cliente bem feito, eu vou conseguir fazer com que esse cliente me indique para outros clientes. Então, aqui, as perguntas de necessidade de solução, eu foco na solução e faço o cliente fazer o quê? Reafirmar o que eu estou falando. Terceira e última pergunta. Seus leads desqualificados, você acredita que se tivesse uma estratégia aplicada de maneira diferente para cada estado, os resultados seriam diferentes? Sim. Não sei como é feito isso atualmente. Então, nas perguntas de necessidade de solução, eu reforço aquilo que eu vou entregar para o cliente. Olha, professor Júnior, você acredita que se seu time comercial tivesse alinhado a um atendimento mais humanizado, um atendimento mais pontual, mais personalizado, você acredita, professor, que você teria mais alunos aqui na Liga Empresarial? Aí o professor vai falar o que Com para mim? certeza, sim. Então, eu estou fazendo ele reafirmar que aquilo que eu vou oferecer para ele é o que ele precisa. Porque, pessoal, ninguém quer ser desonesto consigo mesmo. Então, quando você faz com que eu, de maneira interna, concorde com você, eu preciso ser coerente com os meus pensamentos. Então, quando você me faz uma proposta e eu já concordei com tudo aquilo que você vai me oferecer na proposta, é muito difícil eu falar que eu não quero. Por quê? Cadeia do sim. Dentro de mim, você já foi me vendendo, e dentro de mim eu já comprei. Falei, cara, é isso que eu preciso. Não, essa equipe, um processo de CRM, um funil de ponta a ponta, jornada do cliente. Eu preciso, é isso que eu preciso. E eu vou reforçando com todos aqueles problemas que o cliente já me falou. O que a gente já falou, não é verdade, eu não estou conseguindo bater as metas. Por quê? Eu estou conseguindo bater as metas porque eu não tenho acesso aos dados. Eu não estou conseguindo bater minhas metas porque meu time comercial não tem um CRM. Eu não estou conseguindo bater as metas porque eu não sei, eu não tenho os dados para poder metrificar se está sendo bom ou não esses anúncios. Então, nas perguntas de necessidade de solução, eu foco na solução. As perguntas são positivas. Fazendo, aqui, ó, treina o cliente para que ele venda internamente. Eu vou falando, e o cliente vai confirmando dentro dele, vai confirmando internamente. É isso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que vai mudar a minha vida, e é isso. Quando eu chegar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Quando eu chegar no fechamento, olha, professor, essa é a proposta que eu tenho para você. Faz sentido para o seu negócio? Como é que ele vai ser desonesto com ele mesmo e falar que não, se ele concordou comigo do início ao fim? Então, quando você faz esse processo, esse passo a passo, na apresentação parece que é longa, mas eu consigo fazer isso aqui em 40 minutos. Eu consigo apresentar isso em 40 minutos para os meus clientes. Eu já tenho isso muito claro. Então, aqui, ó, esse é o passo a passo. Olha, bem claro aqui, ó. As perguntas de situação, eu estabeleço um contexto leve que aquele cliente está passando. Vou para as perguntas de problema, de modo que o comprador revela as necessidades implícitas. Lembra aqui comigo. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, não preciso não. Aí eu vou fazendo as perguntas corretas para que ele fale as necessidades implícitas. Daniel, pensando bem, eu acho que não tô legal assim, não tô tão bem assim. Que são desenvolvidas essas perguntas pelas perguntas de implicação, que é onde eu aumento o problema dele, eu coloco a lupa no problema dele e aumento. Então, professor, o senhor concorda comigo que se o senhor continuar assim, no próximo semestre, o senhor vai fechar no vermelho, concorda comigo? Daniel, é verdade. Eu concordo que se eu não tomar uma atitude agora, nesse momento, meu time comercial vai fechar no vermelho no próximo semestre. Ele declarou isso através das perguntas de implicação, que eu trouxe luz para o problema, eu aumentei o problema dele, eu mostrei aquilo para ele que talvez ele não via, eu venho com o quê? Com as perguntas de necessidade, que é onde eu faço as perguntas positivas, fazendo com que ele concorde e declare isso, né?
Fala, é isso que eu preciso, é isso que realmente eu quero, Daniel. Eu quero esse plano de vendas e marketing que você tem para me oferecer. Porque realmente eu tô no escuro. Eu não sei para onde a minha empresa vai nos próximos meses. Quando ele vai declarando isso, quando ele vai confirmando isso, eu falo o quê? Vendi. Pronto, já era. Não tem mais. Só se o cara realmente não tiver dinheiro para me pagar. Não, eu não tenho nada, porque não tem, aí não realmente a gente não tem como fechar. Mas caso contrário, se você seguir o passo a passo, se você dar atenção para esse cliente, se você escutá-lo, se você ir atrás, você vai conseguir ter o sim desse cara. Falo isso porque é o que a gente aplica aqui, é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou até fechar aqui, peraí. É o que eu estou fazendo aqui, tem dado resultado, né? Eu tenho feito um trabalho aqui de prospecção ativa muito duro, muito difícil. Não sei quem faz aqui do grupo, mas não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito desafiador, um trabalho muito bom. Quando você vai para a zona de guerra mesmo, entra em contato, e liga, e fala com o decisor, e passa por, cara, passa pelo atendente, vai pro gerente, vai pro sócio, chega no cara. Eu vou falar para você isso aqui, mas eu vou te falar, esses são os que mais vale a pena. Mais vale a pena. É isso aí, Luiz, cara. É isso aí, mano. Eu sei o que você está passando, porque a gente está aqui na luta também. Porque qual que é o seu negócio, Luiz? Fala aí pra gente. O meu é tráfego pago, né? E automação. Então Tráfego pago. exatamente. Tipo, ainda mais que agora que o produto tá meio batido no mercado, quando tu fala tráfego, os caras já fogem. Ah, é o garotinho no computador. Já cria objeção na mente dele. E já era. É um desafio, entendeu? E normalmente o pessoal confunde o serviço também, socialmente, com tráfego pago. Ih, já passei por 4 agências e não deu certo. Conversei até com um que falou, mano, foi 3. E todos disseram que era especializado em contabilidade, nenhum deu certo. E o cara tá sofrendo com lead desqualificado, igual condenado, que ele tá tentando anunciar, não tá dando certo. Então, Aí eu falei, pô, cara, agora preciso vender. Aí tem que botar esse spin série, né? Situação, problema, e tentar apresentar, ou na prospecção ativa mesmo ali, né? E chegando ali no comentário, só que aí eu tenho uma estratégia de um amigo, né, que vende muito. Só que ele faz um seguinte, cara, ele faz no meio do final, da necessidade ali, ele faz a pessoa, ele faz o inverso, você tá interessado, depois ele muda o jogo. Eu falei, cara, como é que ele faz isso, cara? Até agora eu não entendi isso, ele consegue reverter o jogo. Parece que no xadrez tá assim, mas ele consegue fazer isso, nas vendas dele. Conhece um amigo que é muito bom em venda, que ele faz isso. Ele faz isso é prática, cara. Como que ele faz isso, cara? Eu não consigo fazer nunca. Eu apanho na isso parte de situação, problema ali, eu tô perdido. Acho que é prática. Você precisa desenhar primeiro, ô Luiz, a sua oferta. Tem que desenhar teu produto, cara. Desenhar muito bem desenhado e fazer vários modelos e praticar sozinho. Eu pratico sozinho, cara. Eu começo a levantar uns problemas aqui, eu ligo para uns parceiros que são empresários e falo assim para eles, cara, seja bem chato comigo. Bota um monte de objeção para mim. Fala um monte de coisa para eu tentar reverter essas. Você precisa treinar, treino, cara. É treino. Não tem outra saída, não tem outra solução. Às vezes, foi o que eu falei no início da nossa conversa. A gente ficou muito mal acostumado com esses anúncios, cara. Muito mal acostumado, porque chega a 30, 40 leads para o cliente, os vendedores não dão a mínima. Eu fui para um cliente aqui meu, eu fui olhar o WhatsApp dele, cara, o tanto de venda perdida não é brincadeira. Porque os vendedores. Isso é o que mais tem. Só quer fechar os clientes que vêm para fechar. Então eu sou um cara chato, mano. Eu sou um cara chato hoje. Eu entro na empresa, tem que seguir o meu processo, cara. Porque se não seguir o meu processo, você vai cancelar comigo daqui 2 meses. Tá entendendo? E não é esse. A gente precisa, nós como prestador de serviço do ramo digital, a gente tem que fazer um processo muito bem feito para esse cliente, para que ele siga e ele entenda que hoje o meu produto ele tem 3 pilares, Luiz. Quais são os 3 pilares? O pilar principal, que é a minha empresa, sou eu, meu negócio, tá? Esse eu garanto. Tem o segundo pilar, que é o cliente. Se ele não estiver no projeto, não tem como dar certo. E tem um terceiro pilar, que é o mercado, cara. O mercado, ele não tem um controle sobre o mercado. O lead hoje pode estar custando 2, amanhã está custando 10. Acontece.
Tem um par que tá anunciando mais vários mil e do nada assim o lead aumentou para 10 conto. Tava 2, subiu para 10 do nada. Toma aí. Então, existe essa variação do mercado. Então, o meu serviço eu garanto, eu preciso que ele garante que ele vai participar do projeto, e tem um terceiro pilar, que é o mercado. Todos nós que estamos aqui, estamos suscetíveis ao mercado. Ou tem tudo, comida está tudo caro. Quem vendia um cachorro-quente a 15 está vendendo a 30. Está tudo muito caro. Os produtos estão caros, a matéria-prima está cara, a importação está cara, está tudo muito caro. Então a gente precisa entender essa dinâmica do mercado, se adaptar a ela e oferecer um melhor atendimento para o nosso cliente, porque muitas vezes o que vai fazer o cliente comprar de você vai ser o atendimento. O cliente vai continuar comprando de você pelo atendimento, pela entrega, pela como você atende depois que fecha. Eu estou com um desafio muito legal agora, que é a marmoraria. Nós estamos montando um processo para ser uma marmoraria de vendas, né, de atendimento, de consultoria, porque a venda hoje ela precisa ser consultiva. Né? Nós precisamos prestar esse serviço consultivo para os nossos clientes, oferecer para eles de fato o que eles precisam. Foi aquilo que eu fiz no início da nossa conversa. O cara vai me vender um plano de vida aqui e falando que eu ia morrer o tempo inteiro. E se você morrer amanhã? Se você morrer depois de amanhã? E se você morrer semana que vem? Foi meu amigo. Não é assim que você vai me tocar. Não é assim. Existe uma forma diferente de você falar com mulher que você falar com homem. Quando eu estou atendendo a mulher, existem alguns pontos na minha negociação que eu ataco, e quando eu falo com o homem, existem alguns pontos estratégicos que eu ataco na minha negociação. E aí você vai entendendo essa dinâmica, colocando no seu processo. Cara, por que pareça, eu vendo muito mais para mulher do que para homem. Muito mais. Muito mais mulher. Eu gosto dessa reunião, de conversar, de ligar. Elas dão mais atenção. Pode falar, porque mulher é mais conexão. Mulher gasta mais que homem, pô. Gasta, cara, mais a mulher, se você gerar mais conexão, você vai fechar mais com elas. Homem é mais desafio. Homem ele pensa mais no que ele vai ganhar. Exatamente. Homem é isso. O que é o ganho? Qual que é o meu desconto? O que eu vou ganhar no final? Homem é objetivo. Homem é objetivo. Ele quer preço e ele quer ganhar alguma coisa. A mulher não, ela compra pela missão. Ela tem toda uma história. Então, nós precisamos ter esse feeling durante a negociação para quando a gente vai atender um homem e uma mulher. Isso faz total diferença no atendimento. Então, pessoal, é isso. Né? Eu usei um processo que eu utilizo aqui. Estou validando o meu CRM aqui agora. Estou com outro CRM que estou testando. Está ficando muito legal o processo. É chato, é muito chato você preencher um CRM. É muito chato você fazer o lead passar por todas as etapas. Mas eu vou te falar, é chato, mas dá resultado. É chato, mas no final você consegue medir exatamente como está o seu processo comercial. Você consegue ver como você está hoje, como você estava ontem, como você vai estar nos próximos meses. Não é fácil, não é mole, é trabalho, tem que ficar olhando, você que é gestor, você que está ali coordenando a operação, tem que ficar na sua mão, não tem como. Você que está na frente do seu negócio, você tem que olhar, você tem que coordenar, não deixe 100% para uma empresa olhar, para a agência de marketing, não faça isso. Esteja olhando, esteja verificando. Saiba dos seus números, entenda de anúncio, pelo menos o básico, entenda de uma conta de anúncios, entenda de CPC, porque isso faz diferença quando você vai cobrar. Você só consegue cobrar aquilo que você entende. Amém ou não amém? Amém. E sobre CRM, eu uso no Trello igual o Júnior, né? Só que eu já uso uma automação básica, para quando o lead entrar no funil lá de cadastro, ele já cai com todas as informações no Trello já. Acho que o Júnior já sabe, já tem essa automação. Eu vou ter que sentar contigo sobre as automações no Trello, porque o meu... isso aí, pô. Você tem que sentar, tá faltando sentar comigo, Júnior. Porque isso aí ajuda muito. Porque do resto, aí é manual, mas a entrada não. A entrada eu já cai lá automático. Aí você não tem que ficar mandando mais o lead. O lead já cai no CRM automaticamente. Aí você já vai resolvendo lá, arrastando. Aí eu tô pensando em realmente... O importante do CRM é você colocar ele de uma forma onde você consiga extrair detalhes daquele lead. Temperatura, né? Coloca um CRM que esteja vinculado à sua agenda, para que você não perca as reuniões com esse cara, para que você esteja acompanhando e não deixe de ligar. Se falar que vai ligar hoje, liga hoje.
Mantenha a sua palavra. Porque se você não ligar, o seu concorrente vai ligar. O seu concorrente vai mandar mensagem, ele vai fechar. Ele vai fechar, cara, ele vai fechar. Não tem essa, você ficar esperando. Não existe melhor momento. Como foi o que eu falei, venda é você tirar o seu cliente, seu possível cliente, da zona de conforto dele, é incomodar ele mesmo, é trazer confusão na mente dele, é fazer, caramba, esse menino aqui me complicou aqui agora eu tô vendo um monte de problema. Já então, aumentou o campo de visão dele, mas na sua visão, quem tu acha melhor fazer? Porque eu vejo assim, vários tipos de comercial, cara. Um dos meus sócios em outro projeto, ele vende muito por mensagem e consegue vender preço caro com um pouco de facilidade. Mas eu vejo que a conversão é um pouco maior por telefone, cara. Você abordou o lead ali, o cara veio do anúncio, posso te ligar? O cara vai lá, liga e vai para cima do cara na ligação. Ou por cara, sem suma de dúvidas, quando você tem tudo muito, o seu produto, sua oferta muito bem montada, o seu pitch muito bom, a ligação, ela sem soma de dúvida vai ser a melhor coisa da sua vida. Porque a ligação não tem como o cara te ignorar como o WhatsApp. O WhatsApp, o cara fala, não, eu tenho, beleza, não preciso não. E já era, acabou. Na ligação, você consegue extrair mais desse cara. Tá, mas é o que eu falei, nas perguntas de situação. Na primeira contato, eu tenho perguntas muito estratégicas, que eu pergunto pro cara se ele bateu a meta no último mês de faturamento. Você conseguiu bater sua meta? Tô com IP de marketing. Você conseguiu bater sua meta no último mês de faturamento? Como é que tá aí a conversa do marketing com o time comercial? Tá fazendo sentido para você? E aí, beleza. Aí ele fala, então peraí. Então, a ligação sempre vai ser muito melhor. Tem gente que vende com mensagem? Tem, claro, é ótimo. Eu já vendi por mensagem. Vendi por mensagem, por e-mail. Agora, por ligação, você consegue fazer com que esse lead se interesse mais para uma reunião de diagnóstico. Tá ótimo. Então, porque minha venda é mais consultiva, né? Tem vários tipos de venda. Venda mista, né? A venda imediata é a venda consultiva. Eu trabalho mais com a consultiva. Ainda mais que meu produto, o pessoal tem aquela dor, né? Tipo, eu já passei por várias agências, então preciso provar pro cara ali que eu sei do que eu tô falando e entender a dor do cliente, tirar ele da zona de conforto ali. Aí eu percebi que muitos comerciais que faziam a venda mais ligando, eu falei, cara, esse cara converte mais aí do que por mensagem. Eu falei, acho que ligação é mais eficiente, porque teve um amigo que eu tô anunciando aqui para um evento, que ele já fala assim, fala, oi, tudo bem? Ele mandava a segunda mensagem e já falava logo para ligar. Ligava e o cara vinha. Eu falei, cara, o cara tá ligando para todo mundo que tá entrando no funil. Não faltava, todo mundo que entrava, cara. E quando o número aparecia e o cara não falava nada, ele ligava, que é cadastro, campanha de registro, então o número do cara fica lá, cara. Se o cara não entrar no funil, não responder, perturba o cara. Alô, meu irmão? Tá interessado no anúncio? É assim mesmo. E eu testo muitos funis, eu vou mandar mensagem para muita gente, para muita empresa, e eles mandam a mensagem e eles falam assim na mesma hora. Posso te ligar agora? Na mesma hora. Cara, 99,9% dos últimos funis que eu caí me ligaram. 99%. Porque o WhatsApp você esquece, você ignora, você arquiva. Então, assim, se você quer abordar, atender os seus clientes, não faça 100% pelo WhatsApp. Ligue para o seu cliente, agende uma reunião, agende uma visita, se possível. Esteja presente para que aquele cara lembre de você quando ele pensar em algo relacionado ao seu produto ou seu serviço. É isso aí. Vou adotar essa estratégia, então a minha análise está certa, então. Porque eu estou reparando, assim, vários métodos de venda, né? Então, comecei a analisar que acho que ligar é muito mais eficiente, cara. Estou analisando aqui, acho que vou ativar um funil e vou botar o capaz de ligar agora e ligar pro cara. Porque, o WhatsApp é meio chatinho, cara. O WhatsApp o pessoal ignora mais. O pessoal... Ligação, não tem... É aquele negócio, não tem como o cara correr, entendeu? E se você fazer uma abordagem legal, se apresentar de uma maneira legal pro cara, meu amigo, a taxa de para reunião diagnóstica é muito alta. Aí tá ótimo. Passar a praticar isso aí. O negócio é praticar, não ter medo. Cara, tem que colocar em prática. Eu tô com uma meta legal aí que eu comecei a fazer. E aí eu tô começar a rodar amanhã. Eu separei meus leads aqui. Já o CRM tá no ponto. E agora é só pra cima. Eu vou misturar a ativa com a passiva, que eu também sou gestor de tráfego, né? Então tô anunciando poder atrair pro meu funil, né? Cara, todas as formas que você puder fazer.
a prospecção ativa, a passiva, inbound, outbound, evento, network, dependendo do professor aqui, evento, network, parceria, tudo, cara. Esteja em todos os lugares que seja possível, influenciador, qualquer lugar, blog. Meu site tem um blog muito bem feito, que meu irmão tá aqui na reunião, tá fazendo um puta blog, um blog sensacional. Faça um blog, produza conteúdo de meio de funil, para Instagram, site, onde você puder estar de maneira orgânica, esteja. Faz muita diferença no final. Daqui a pouco você cria uma bola de neve. Você tem lead entrando de todos os lugares, de anúncio, de prospecção ativa, de blog, de site, de indicação, de evento, de networking, de palestra, e aí por aí vai, cara. É isso que eu tô fazendo, porque eu já invisto em network, né? Hoje eu tô no BNI, vou em alguns eventos, tô até com um amigo aqui que conhece vários contadores, falei, pô, o contador tem contato com o empresário. Ele vai ter evento de contador, o cara fez questão de eu estar lá. Pô, cara, vai lá. Aí eu falei, pô, o quarto é o BNI, eu vou sair do BNI e vou no evento do cara que é do outro lado, no outro prédio. Vou subir lá aí, cara. E vou fazer contato com os contadores, virar amigo deles, eu consegui no anúncio pegar 2 clientes para ele. E um dos clientes que ele tá precisando representa 40 empresas, que é, sei lá o que, consultoria, e um representa 10, foi lead bom, cara, que entrou. Subiu assim com R$20 gasto, cara. Muito legal, cara, parabéns. Interessado no evento. Mas agora não performou, né? E botou muito em cima, uma semana de tráfego para um evento, cara. Não tem como. Mas você fez um trabalho, você fez o que deu para fazer na medida do possível. Fez o que dei, mas ele gostou muito. Aí eu investi, aí ele tem muito contato. Eu falei, cara, dá pra me fazer barato uma semana e conseguir os contatos, e virar amigo do cara, e mostrar meu serviço. Excelente, cara, excelente. Bastante. Aí me chamou pro evento dele, vou estar lá também. E vou estar fazendo contato, não vai mudar em nada. É isso aí. Então, professor, espero que eu tenha colaborado aí com o pessoal aí, não sei. Galera, mais alguma dúvida? Alguém tá com dúvida? Aproveita, velho. Aproveita. Quem vende, enriquece. Vanderlei aí. Não, é só agora. Quem vende, professor. Não é quem vende, é só quem vende. É só quem vende, não tem segredo, não, velho. Não tem pra onde correr, não. Frenética com o comercial. E vambora, velho. Alguma dúvida? Sergião aí, Felipe, Junião, meu brother, meu filho aqui, tá aqui também, ó. E aí, alguma dúvida, galera? Aproveita. Vitor, primeira vez aí na comunidade, membro novo aí. Alguma dúvida? Então, vou parar aqui a gravação. O pessoal que vai assistir essa gravação tá mega atrasado. Então, vai lá no Instagram, a Liga Empresarial. Segue a gente e clica para poder saber mais sobre essa comunidade revolucionária que é a Liga Empresarial. Vamos embora, vamos produzir. Valeu, pessoal.